Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Elias. Atualmente eu faço mestrado na UFCG. Hoje eu estou representando o capítulo PES. Eu acredito que a maioria já conheça, que é o capítulo de potência e energia, mais voltado para a parte de potência, se a gente fosse relacionar alguma área das ênfases que nós temos na UFCG. E hoje a gente vai tentar desmistificar muitas vezes que as áreas são um pouco isoladas, né? O objetivo do Coffee é esse, você ter áreas distintas, aparentemente distintas, e a gente conseguir trazer aplicações de uma em outra e assim vai. E, Marina? Boa noite, pessoal. Eu estou representando o capítulo de antenas de propagação da UFCG, o capítulo APS, do qual eu sou a atual vice-presidente. Eu também sou mestranda na UFCG, na área de telecomunicações, trabalho no laboratório de radiometria. E aí, junto com a Elias, eu vou ajudar a tentar contribuir para essa discussão também e a mediar um pouco a discussão. Como a Elias e o Everton já falaram, a ideia é tentar fazer essa conexão e quebrar barreiras entre as áreas com assuntos de pesquisa muito relevantes que a gente tem atualmente. Para quem nunca participou do COFI, normalmente a gente está se apresentando agora, já para vocês saberem com quem, né, vocês estão falando e quem que vai participar desse momento. E a gente tem um convidado, que é uma pessoa que realmente trabalha nessa área que vai ser feita a discussão do tema. Então, já quero começar agradecendo a George, que é o nosso convidado do COFI de hoje. Ele é doutorando na UFCG e ele vai fazer uma apresentação para vocês. Ele preparou uma apresentação e logo em seguida a gente vai partir para a parte da roda de conversa, realmente. Então, quando ele terminar de falar, a gente dá algumas orientações, mas aí desde já, quem quiser pedir a palavra após a apresentação, ou pode falar no chat, pedir para ligar o microfone, ou colocar perguntas que ou eu, Elias ou George podemos responder também. E, novamente, agradecendo a George pela disponibilidade de participar hoje. E pode começar, George, sua apresentação. Muito obrigado, Marina. Como eu estou aqui no modo de apresentação, né, eu acabo não visualizando as mensagens do chat, então se você tem algum problema, corte no microfone, alguma coisa, sinta-se à vontade aí para interromper, né, que aí eu vou tentar melhorar no que for possível. Então, conforme apresentado, né, eu sou um aluno doutorando, estou no meio do doutorado, né, mas eu já venho trabalhando nessa pesquisa, somando mestrado e essa parcela de doutorado há cerca de 4 anos, né, certo? E aí eu vou falar um pouco a respeito justamente dessa etapa do doutorado, né, o que eu tenho desenvolvido até o momento, né, a respeito da aplicação de antenas bem-espiradas na detecção e localização de descargas espaciais. Como ressaltado aí, né, pelos membros, é uma pesquisa que mistura as duas áreas. Quem é da UFCG pode notar até pela própria orientação desse trabalho, que são os professores Edson Guedes, que é da área de potência, e o Alexandre Jean René Serres, que é da parte de telecomunicações. Então, é uma pesquisa que sou orientado em ambas as partes, justamente para a gente tentar fazer um trabalho bem completo, né, juntando essas duas áreas, certo? Então, o foco dessa apresentação, como eu disse, é a minha pesquisa, então vai ser mais voltado para a área de descargas espaciais, mas aí na roda de conversa a gente pode discutir justamente sobre outras aplicações, né, das antenas na parte de potência. Eu preparei alguns materiais à parte justamente para a gente poder discutir isso mais à frente, aplicação de juntores, isoladores e outros, certo? Então, o sumário, né, que eu preparei para essa pesquisa é linkado aí nesse slide, em que eu vou começar com uma breve introdução, mas uma introdução / fundamentação teórica, justamente para mostrar para vocês a motivação desse trabalho, né, e alguns conceitos básicos que tem como objetivo contextualizar vocês dentro da minha pesquisa. Com isso, né, mostrar o objetivo dessa pesquisa, uma breve apresentação da metodologia e dos resultados, né, só para vocês visualizarem como está sendo desenvolvido. Bom, a gente sabe que a sociedade moderna, né, tanto nas diversas vertentes de consumidores, sejam eles industriais, comerciais ou residenciais, possuem em seus processos, né, diversos equipamentos de microeletrônica, eletrônica de potência, controle e outros
tipos de equipamentos que são sensíveis cada vez mais à qualidade da energia. Isso é, qualquer subtensão, sobretensão, transitório, qualquer distúrbio na qualidade da energia vai fazer com que esses sistemas eles não funcionem de modo adequado, esses equipamentos não funcionem de modo adequado, podendo causar justamente a interrupção, né, a parada de processos industriais, causando despesas aí na casa dos milhões de dólares. Há um tempo atrás, eu tinha lido um artigo justamente a respeito da AMD, que reportava em seu artigo que, diante de algumas sub- e sobretensões, alguns equipamentos, alguns maquinários deixavam de funcionar corretamente, e aí só por causa dessa fração de microsegundos, milissegundos desses distúrbios, eles perdiam milhões e milhões de dólares na confecção de seus microchips e seus outros componentes eletrônicos. Então, isso faz com que o aumento da demanda de energia elétrica de qualidade, né, resulte na exigência de sistemas cada vez mais confiáveis. E para atingir a maior confiabilidade desses sistemas, né, algumas práticas são adotadas, como, por exemplo, a elaboração de sistemas redundantes, né, com filosofia de proteção adequadas. Isso daí, quem já pegou na área de distribuição pode ver aquelas questões de topologia em anel, com recurso, barramento com recurso e outros tipos de topologia que garantem que, no caso de uma falta, no caso de uma ausência de fornecimento de energia, outra parte do sistema pode continuar fornecendo energia, né, justamente para não impactar no consumidor. A manutenção dos índices de qualidade da energia, que é justamente esses pontos que eu tinha destacado anteriormente, né, subtensão, sobretensão, transitórios, procurar alocar os elementos no sistema de forma que os impactos desses distúrbios sejam os mínimos possíveis nos consumidores finais, né? E por fim, que é o objetivo, que é onde está centrada essa pesquisa, que é o monitoramento preditivo sobre os equipamentos que os compõem. Quais equipamentos são esses? São transformadores de potência, disjuntores, isoladores, são todos os equipamentos que compõem o sistema e que garantem com que essa energia, né, ela seja transmitida de modo seguro, confiável até o consumidor final. Então, para que isso aconteça, é importante manter a saúde desses equipamentos, né? Então, é necessário um monitoramento preditivo. Como a gente sabe, né, existem 3 tipos de monitoramento. Nós temos ali o preditivo, o preventivo e o corretivo, né, em que o corretivo é o pior possível, né, aquele quebrou, vamos lá, corrigir e consertar. O preventivo é aquele que você tem uma noção, é como uma correia de carro, vamos dizer assim, que o fabricante ele recomenda, a cada não sei quantos mil quilômetros rodados, você troque esse equipamento, né? Só que, diante do modo de utilização desse equipamento, essa correia pode vir a falhar antes. A mesma coisa é um equipamento de alta tensão. Por mais que você tenha a recomendação de fazer manutenções de tanto e tanto tempo, algum estresse que ele sofre, alguma coisa pode fazer com que ele falhe antes. Então, o ideal é o monitoramento preditivo, que é aquele que está o tempo todo, é um monitoramento online constante, né? Vendo os diversos parâmetros ali do equipamento em tempo real e fazendo a predição, né? Dizendo em quanto tempo ele pode falhar de acordo com aquela característica atual dele. Então, é nesse sentido que a gente procura trabalhar nessa pesquisa. E a principal motivação é que os sistemas de isolamento desses equipamentos de alta tensão são constantemente submetidos a esforços, sejam eles mecânicos, transformador, por exemplo, vibra muito, disjuntor na abertura dos contatos, vai ter um estresse ali no equipamento, térmicos, né, transformador voltando, né, ele aquece muito durante essa operação, um disjuntor quando abre, o arco elétrico, ele atinge altíssimas temperaturas, então tudo isso vai danificando o sistema de isolamento. Reações químicas entre o próprio sistema isolante e as partes que compõem o equipamento, né, os subprodutos das descargas, dos defeitos. Ambientais são as próprias intempéries, chuva, poeira, qualquer condição ambiental que possa vir a impactar no funcionamento do equipamento. E, por fim, né, os esforços elétricos, que são curtos-circuitos, descargas, sobretensões, subtensões e outros exemplos. Certo? Bom, como consequência desses contínuos esforços, existe justamente o desgaste das conexões desses equipamentos,
né, e de seus materiais isolantes. E isso pode evoluir, né, para uma falha catastrófica. E um dos principais sintomas, né, dessa degradação é a ocorrência das descargas faciais. Por definição, essas descargas, elas são descargas elétricas de baixa intensidade que curto-circuitam parcialmente determinadas regiões de materiais isolantes submetidas a campos elétricos intensos. Então, o campo elétrico, geralmente essas descargas elas são geradas em cavidades gasosas, certo? Dentro do material isolante, que vão apresentar rigidez dielétrica inferior ao material isolante. Então, devido a isso, o campo elétrico ele se intensifica naquela região e aí vai dando origem a essas descargas. E apesar dessas descargas elas serem de baixa intensidade, a atividade contínua dela, principalmente sobre o material isolante orgânico, né, que vai carbonizar, vai aos poucos degradando ele até que se evolua para uma falha catastrófica, como tem aqui exemplificado na figura 1. Isso daí é um equipamento que chegou lá no laboratório, que explodiu, né, e que provavelmente, né, não fizeram o monitoramento correto da atividade de descargas parciais. Se tivessem feito antes, com certeza esse problema poderia ter sido detectado ainda enquanto houvesse salvação para o equipamento, né? Visto que elas começam de baixa intensidade e aos poucos é que elas vão degradando. Então, por ser um processo paulatino, né, que dá para você observar ao longo do tempo, por um período significativo, as descargas parciais elas são uma ótima ferramenta de monitoramento preditivo para as concessionárias de energia elétrica, certo? E como consequência dessas falhas catastróficas, nós temos os longos desligamentos, custos com manutenção corretiva, como eu já havia comentado, interrupção da atividade econômica nos processos industriais, comerciais e até mesmo seus equipamentos dentro de casa, né, podem estar sujeitos a esses picos de tensão ou subtensão que danifiquem eles. E, por fim, a imposição de multas regulatórias e outros, né, porque a própria agência reguladora não quer que isso aconteça, então ela multa a concessionária, né, no caso de ausência de energia, de fornecimento de energia, e esse prejuízo ele não fica para a concessionária. A gente sabe que perdas não técnicas, pagamento dessas multas, tudo acaba indo para a fatura do consumidor final. Eles sempre arranjam um jeito de compensar, né, esses gastos. Então, é uma coisa que interessa tanto às concessionárias, né, quanto a nós consumidores também, né, uma qualidade de energia mais com maior qualidade, né? Qualidade com maior qualidade, como me repetido. Bom, então, como eu já havia dito, né, o monitoramento contínuo da atividade de descarga parcial é uma ferramenta poderosa, né, para o aprimoramento da qualidade de energia e da gestão de ativos na concessionária de energia elétrica. O monitoramento a partir o monitoramento das descargas parciais, ele não simplesmente aponta que existe um defeito no equipamento. A partir de métodos de classificação, redes neurais, tal, localização, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente também, é possível montar um diagnóstico completo a respeito da falha, o que ajuda muito as equipes de manutenção. Então, a partir do monitoramento da atividade de descarga parcial, eu consigo detectar, ou seja, identificar que realmente existe um defeito, né, e colocar a intensidade dele, se é algo preocupante ou não, classificar, né, dizer se é um enrolamento, dizer se é uma descarga superficial, se é coronas, se é uma descarga parcial, se é uma descarga no óleo, se é um enrolamento. Tudo isso vai ter um padrão que vai nos auxiliar a classificar esse tipo de descarga e, por fim, localizar. Beleza, é no óleo, mas um tanque de um transformador, a depender da potência dele, pode chegar a 4 metros quadrados, 3 metros quadrados. Então, é uma área muito grande, é um volume muito grande de busca. Então, a localização também se faz muito importante, né, porque isso vai dizer, é na coordenada tal, tal e tal. Aí, a equipe de manutenção já vai lá certinho, né, vai ter uma margenzinha de erro, é claro, mas já reduz muito o espaço de busca e isso acelera bastante o processo de manutenção. Bom, comumente, né, a medição dessas descargas parciais era realizada, né, pelo método da IEC 60270, que é um método já estabelecido por norma. No entanto, ele é bastante caracterizado por ser um método invasivo, né, como vocês podem verificar aí na figura 2. Ele faz uso de um capacitor de acoplamento
conectado em paralelo com o objeto de análise, né, que no caso seria o nosso equipamento de alta tensão, certo? Então, imagine aí fazer um monitoramento de um transformador de 100 MVA. O capacitor tem que ter potência suficiente para ser instalado junto a esse transformador. Então, ele vai assumir dimensões muito grandes. Então, ele se torna altamente invasivo. Isso exigiria bays adicionais nas subestações, só para você colocar o capacitor lá para fazer uma medição. Além disso, né, vai estar suscetível a interferências da própria rede, né? Ruído da rede pode ser captado pelo capacitor, as descargas corona, o capacitor ele pode servir como antena também. Então, ele vai detectar algumas interferências que vão fazer com que a precisão, né, da identificação do defeito não seja adquirida tão facilmente. Então, esse método ele é utilizado majoritariamente em ensaios laboratoriais, principalmente os de tipo e de rotina, ou seja, basicamente teste de aceitação. O equipamento sai da fábrica, é levado para um laboratório, lá é realizada a conexão com esse capacitor de acoplamento e verifica como é que está o estado do sistema de isolamento desse equipamento. Se tiver abaixo de determinado nível estabelecido por norma para cada equipamento, o equipamento está liberado para ir para a subestação e ser utilizado. Se não, já é reprovado logo ali e não vai... a fábrica tem que tomar suas providências com o cliente, certo? Então, é um método que apesar de ter essas diversas restrições, ele ainda é bastante utilizado só que em laboratório. E como eu falei lá no começo, é muito importante que a gente faça um monitoramento contínuo, né? Ou seja, é interessante que eu coloque um sistema de medição em campo para saber em tempo real as condições do meu equipamento sob monitoramento. Bom, então, pensando nisso, né, várias pesquisas elas foram desenvolvidas, né, com o objetivo de monitorar, né, medir os fenômenos associados à ocorrência das descargas espaciais. Né. Durante a ocorrência das descargas espaciais, diversos fenômenos são manifestados, sejam eles por efeitos ópticos, né, sonoros, descargas elétricas, ondas eletromagnéticas, que é o que a gente vai abordar aqui, efeitos químicos e efeitos térmicos. Então, para cada um vai existir um princípio de medição. Só que de todos esses, os que mais se destacam é o método acústico e o radiométrico, ou o HF, que a gente chama também. Bom, só que desses dois, né, o método acústico, ele geralmente requer um maior número de sensores, porque a sensibilidade desses sensores geralmente é inferior à do método radiométrico. Então, você cerca seu equipamento com diversos sensores piezoelétricos. Além disso, a própria vibração do equipamento já é uma fonte de ruído muito grande para esse tipo de sensoriamento, né? O que faz com que as técnicas de extração de ruído de fundo e tal tenham que ser mais aprimoradas. Então, o método acústico ele tem algumas limitações, né? E já o método radiométrico ele vai se destacar justamente porque ele é baseado na detecção de ondas eletromagnéticas provenientes dos pulsos de corrente das descargas espaciais, que ocorre justamente aí na faixa UHF, que vai de 300 a 3.000 MHz. E por não exigir uma conexão elétrica direta, ele é minimamente vazio, porque ele só está detectando as ondas irradiadas. Então, não tem a questão da vibração do tanque, nem nada, né? Nem questão de ruído da fonte. Isso tudo é isolado porque essas antenas elas não precisam, né, estar ali conectadas eletricamente ao equipamento. Além disso, essa faixa de frequência ela é relativamente alta, né? Por que eu falo relativamente alta? Porque para a parte de antenas, a faixa UHF ainda é uma coisa baixa, né? Tem trabalhos que vão além disso daí, só que para outras aplicações. No caso de descargas espaciais, se manifesta somente nessa faixa. E essa faixa, para a área de potência, que trabalha em 60 Hz e tal, é muito alta. Então, fica bastante imune às interferências comuns dos sistemas elétricos, principalmente as descargas corona, né, que são descargas comuns, né, nas subestações, principalmente ao redor dos eletrodos ali, dos isoladores e tal, que estão submetidos a intensos campos elétricos. Então, o método radiométrico ele consegue se isolar
dessas interferências comuns em subestações, sendo bastante atrativo, né, para aplicação prática, né? Além disso, diversos trabalhos mostram que esse método é eficiente na detecção, classificação e localização de defeitos, ressaltando aquela questão do diagnóstico que eu comentei anteriormente. E, atualmente, projetos de equipamentos de alta tensão já consideram espaços específicos, né, em seus equipamentos para a alocação desses sensores do HF, para facilitar justamente, né, a aplicação desse método em campo, visto que, em alguns casos, como transformador de potência, o tanque, né, do equipamento ele pode servir como uma blindagem para as ondas eletromagnéticas. Então, normalmente eles separam ali um espaço, que é chamado de janela dielétrica, para a gente acoplar esses sensores e conseguir pegar as ondas eletromagnéticas que são vazadas desse equipamento. Caso o equipamento não tenha essa janela dielétrica, ainda é possível utilizar o método HF sim, né, visto que o vazamento, né, da propagação dessas ondas eletromagnéticas pode ocorrer pelas buchas de alta tensão desses equipamentos, que são materiais isolantes. Então, mas é um pouco mais dificultado. O ideal seria justamente com essas adaptações que várias empresas já estão considerando. Então, as principais linhas de pesquisa, né, da atualidade, elas buscam justamente o aprimoramento desse método, visto que ele já tem se mostrado bastante eficiente, que as empresas já estão considerando alocar espaços justamente para a aplicação dele. Então, as pesquisas elas têm sido alavancadas, né, com o propósito de aprimorar esse método, seja a partir do desenvolvimento de novos sensores, seja a partir da otimização, né, dos métodos de classificação, a partir da identificação de novos padrões e parâmetros estatísticos, né, referentes a essas descargas, otimização das técnicas de localização de fontes de defeitos e outros aspectos relacionados à aplicação do método, como, por exemplo, a elaboração de sistemas de comunicação, que aí já entra uma outra vertente. Beleza, o sensor está lá, eu estou detectando as descargas parciais, mas como é que eu vou transmitir as informações que eu estou captando dessa antena para o meu centro de operação lá na subestação? Aí viria uma outra pesquisa, justamente acompanhando alguns módulos de comunicação e tal, justamente para fazer essa transmissão de informações. Então, entre os sensores, né, que são candidatos, né, para aplicação nesse monitoramento radiométrico, as antenas monopólio impressas elas se destacam diante da sua grande versatilidade, né, e vantagens como seu baixo custo, facilidade de instalação e construção, diagramas de radiação atrativos e uma ampla largura de banda que engloba justamente a faixa UHF. Como vocês podem ver aí na figura 4, a composição básica desse tipo de antena é justamente um elemento irradiador, né, que está separado pelo seu plano de terra a partir de um substrato dielétrico, né? Então, ao conectar um cabo coaxial nessa linha de microfibra, né, e coletar a diferença de potencial entre esse elemento irradiador e o plano de terra, a gente consegue informações de tensão, né, a respeito justamente da ocorrência dessas descargas. Como uma de suas desvantagens, a gente pode destacar o fato delas poderem assumir dimensões relativamente grandes para a faixa UHF. Como eu disse, né, para a parte de potência, uma faixa elevada, mas para a parte de antenas ainda resulta em antenas significativamente grandes, certo? Podem assumir dimensões aí que podem variar de 40 centímetros, 30 centímetros, tem algumas até que podem chegar até 1 metro, né, a depender da largura de faixa adotada. Então, é importante fazer com que essas antenas elas não fiquem tão grandes assim, porque isso limita a sua aplicação prática, né? Apesar de ser significativamente menor do que o capacitor de acoplamento lá que a gente destacou antes, você utilizar essas antenas com grandes dimensões ainda pode resultar em impactos estruturais nos equipamentos, no caso de acoplar em janelas dielétricas, ou então impacto ou incômodo na própria subestação. Você tem um bocado de antena gigante distribuída ali na subestação, não é algo nada atrativo para as concessionárias. Então, faz-se necessário a utilização de técnicas de miniaturização dessas estruturas. Algumas técnicas se destacam, como, por exemplo, as geometrias fractais, que apesar de serem eficientes na redução das antenas, resultam em antenas que não possuem uma ampla largura de banda, então aquela vantagem que foi destacada acaba sendo apagada, e isso não é
desejável, né, por causa de descargas parciais, visto que se manifesta ali em boa parte da faixa UHF, e o foco dessa pesquisa que são as geometrias bioinspiradas nos formatos de plantas e animais, né, que buscam justamente as formas desses seres que evoluíram, né, ao longo dessas centenas, desses milhares de anos, né, em formas ótimas que garantissem sua capacidade de sobrevivência. As plantas são os melhores exemplos disso, né? A depender do ambiente, ela vai assumir uma forma de folha ali que permita com que ela absorva a maior radiação possível do sol, né, para realizar a sua fotossíntese. É tanto que as geometrias que mais são utilizadas são nos formatos de plantas, né? Animais tem alguns casos, como por exemplo aqui na figura 5 que eu destaquei, o formato da orelha de morcego, mas a grande parte das pesquisas, né, utilizam geometrias bem inspiradas no formato de plantas. Bom, nessa vertente, né, da miniaturização, já existem alguns trabalhos envolvidos pelo próprio grupo de descargas espaciais do LAT, né, e destacados na figura 6 e 7. A figura 6 é justamente uma antena desenvolvida no trabalho de Josiel, da radiometria, certo? Orientando o professor Alex. E a figura 7 é uma antena que também foi... o trabalho também foi orientado pelo professor Alex, em conjunto com o professor Edson. São duas antenas bem inspiradas, a primeira na folha da Inga marginata e a segunda na Jatropha mollissima, certo? E elas atingem dimensões de 20 por 20 centímetros, né? O que já se torna adequado ali para você distribuir ao redor de um equipamento ou na própria subestação em si, certo? Aqui eu não trago outros trabalhos justamente porque o nosso grupo aqui da UFCG é pioneiro nesse tipo de pesquisa, certo? A gente não encontrou outros trabalhos que tratem da aplicação de geometrias bem inspiradas no monitoramento de descargas parciais. A geometria bem inspirada tem um bocado, mas aplicada a descarga parcial são poucos os casos, né? São somente os nossos trabalhos. E como nós estamos sendo pioneiros nessa área, né, existem diversas vertentes que restam ser abordadas, né, seguidas, com o objetivo de evoluir, né, dar continuidade ao que já foi feito no nosso grupo. E aí é onde entra o meu trabalho, né, que visa justamente fazer com que essas antenas elas apresentem maior sensibilidade de detecção de descargas parciais, porque ao miniaturizar a antena, eu estou diminuindo a área do elemento irradiador. Isso faz com que o ganho dela também seja impactado. Então, se eu impacto no ganho de uma antena, eu impacto na capacidade de sensibilidade dela à detecção dos pulsos de descargas parciais. Então, a chance de você detectar um pulso de descarga parcial ainda em sua origem, né, que é o nosso objetivo, detectar o problema o mais cedo possível, pode ser afetado. Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente aprimorar, né, o ganho, a sensibilidade dessas antenas a partir da aplicação do que nós chamamos de metamateriais. Esses metamateriais, eles nada mais são do que materiais que eles tentam emular, né, são materiais falsos, né, que tentam emular algumas características que não existem em nenhum material da natureza, que é uma característica de dupla negatividade de valor de permeabilidade magnética e permissividade elétrica. Ao atingir essa característica de dupla negatividade para frequências específicas, né, esse material ele vai funcionar como uma lente convergente que vai aumentar o foco, vamos dizer assim, do nosso elemento irradiador. Então, a onda eletromagnética ela vem sendo propagada. Ao se deparar com o metamaterial, ela é direcionada, ela é focada em cima do meu elemento irradiador. Então, isso torna muito mais fácil o trabalho da antena, né, de detectar as descargas, visto que eu tenho um material à parte, fazendo com que todas as ondas eletromagnéticas ali que estão incidindo ao redor da antena sejam focadas em seu elemento irradiador. Então, essas estruturas ressonantes elas foram escolhidas, né, para o trabalho, certo, de doutorado,
e elas são atingidas, elas são obtidas a partir da utilização de anéis divididos ressoadores, né, os Split Ring Resonators, SRR, desculpa, né, que apresentam como formatos clássicos aí as geometrias circular e retangular. Para esse trabalho em específico, a gente utilizou a geometria retangular, né, após alguns testes preliminares em que a gente viu que essa estrutura funciona melhor para a nossa aplicação do que a geometria circular. Bom, esses metamateriais eles podem ser aplicados, né, sobre a antena a partir de diversas modificações, né? Podem ser a partir de modificações no elemento irradiador, como a gente vê aqui na figura 9, a primeira imagem da esquerda para a direita, né, que o elemento irradiador é vazado, né, justamente para criar essas estruturas ressonantes, né, que vão gerar característica do metamaterial. A partir de modificações no plano de terra, a imagem do meio aí, né, e a partir da aplicação de superestratos dielétricos, que é mais similar àquela explicação que eu apresentei anteriormente, né? As ondas eletromagnéticas, elas vêm, passam por esse superestrato dielétrico e é focado ali em cima do elemento irradiador. Bom, dentre esses tipos de modificações, a mais adequada para esse trabalho, né, a gente selecionou o superestrato metamaterial. Por quê? Porque a partir de pesquisas preliminares a gente já viu que apresentam um maior acréscimo de ganho em banda larga, que é o nosso objetivo, e também porque existe uma possibilidade de adaptação natural de janelas dielétricas para a aplicação desses superestratos. Como vocês podem ver aí na figura 10, a janela dielétrica ela representa um furo no tanque do equipamento, né, em que o material isolante é separado do sensor, que no caso seria a nossa antena, a partir de um material dielétrico. E como a gente viu, né, esse superestrato é um material dielétrico dotado de uma estrutura ressonante que vai fazer com que aumente o foco das ondas eletromagnéticas sobre o sensor. Então, isso pode ser facilmente aplicável na prática. É só pegar esse tampão dielétrico, dopar com o metamaterial desejado e aí vai aprimorar a sensibilidade de detecção das antenas. Bom, além disso, né, como objetivo dessa pesquisa, como foco, a gente tem a questão da localização das fontes de defeitos, né? Certo, a gente está aprimorando a sensibilidade de detecção, eu estou podendo dizer que o equipamento está com defeito, mas onde é que está esse defeito? Para fazer com que esse meu diagnóstico seja o melhor possível, né? Então, para isso, a gente está também avaliando a aplicabilidade desse tipo de antena na localização de fontes de defeitos. Aqui na figura 11, a gente tem um exemplo, né, ilustrativo, em que determinada bucha de equipamento pode estar com uma fonte de descarga parcial, e aí as ondas eletromagnéticas irradiadas por esse defeito vão atingir cada uma das antenas distribuídas ao redor desse equipamento em tempos diferentes. Ou seja, a primeira frente de onda da descarga parcial vai atingir a antena 1 em um tempo X, vai atingir a antena 2 em um tempo X mais Y, a antena 3 em X mais Y mais Z, e assim sucessivamente. Então, a partir dessas diferenças de tempo de chegada entre uma antena e outra, a gente consegue estimar a localização da fonte de defeitos a partir da solução das equações de distância, né, em um espaço tridimensional, que são destacados aqui do lado, certo? Vale ressaltar que x1, x2, x3 e x4 são coordenadas conhecidas, porque são onde estão os meus sensores, assim como y1 e z1, e assim sucessivamente. Então, eu tenho somente 4 variáveis desconhecidas e 4 equações independentes. Então, isso a partir de um método de Newton-Raphson, um algoritmo genético, enxame de partículas, a gente consegue estimar a partir das diferenças de tempo de chegada medidas, qual a localização XYZ da minha fonte de defeito. Bom, para esse trabalho foram utilizadas 2 técnicas, né, para a extração
dessas diferenças de tempo de chegada. O primeiro deles é o primeiro pico, né, ilustrado aqui na figura 12, em que vocês podem verificar que eu simplesmente pego um sinal proveniente de um sensor 1, vejo qual o instante de tempo que ocorre o primeiro pico dele, pego outro sinal do sensor 2, vejo um instante de primeiro pico, tiro a diferença entre eles e vou preenchendo as informações ali no meu sistema de equações. E aí eu consigo estimar a localização da fonte de defeitos. A mesma coisa é o método da energia acumulativa, só que a forma de chegar a esses instantes, né, de tempo de chegada é diferente. A gente aplica uma equação de energia acumulativa que vai gerar uma curva similar à apresentada na figura 13, e os pontos de inflexão, que a gente comumente chama de ponto de joelho, representam justamente o momento da chegada, né, da primeira frente de onda ao sensor que está sendo avaliado. Então, eu pego o instante de joelho do sensor 1, pego o instante de joelho do sensor 2, e aí tiro a diferença de tempo de chegada. Bom, com base nisso, né, o objetivo dessa pesquisa é desenvolver um superextrato metamaterial que possa ser aplicado em janelas dielétricas, visando justamente o aprimoramento de ganho das PMA inspiradas desenvolvidas para a detecção de escalas espaciais. Além disso, né, a avaliação da eficiência da aplicação dos sinais UHF provenientes das fontes de DPI detectadas por PMA na localização de fontes de defeito também faz parte do objetivo geral dessa pesquisa, certo? Para atingir esses objetivos, a gente seguiu, vou mostrar de forma resumida aqui, a metodologia que foi adotada. Primeiro, a antena bioinspirada utilizada, né? A antena utilizada, ela foi aquela desenvolvida anteriormente por um dos trabalhos do LAT, o trabalho de Luiz, certo? Em que aqui as características de faixa de operação, espessura substrato, dimensões da antena, estão todas apresentadas aí na figura 14. Né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o artigo, que tem mais informações a respeito dessa questão do desenvolvimento desse sensor, vocês avaliarem com mais calma. E quanto ao metamaterial desenvolvido, como eu disse, foi utilizado uma estrutura SRR retangular. Existiram alguns equacionamentos aqui que eu não coloquei na apresentação, justamente para não prolongar ela ainda mais, certo? Mas a partir desses chutes iniciais e simulações exaustivas aí no software HFSS, que quem mexe com antena vai mexer muito com esse software, eu cheguei a esse modelo final apresentado aí na figura 15. Né? Cada célula metamaterial dessa, ela possui uma dimensão de 5 por 5 centímetros, e aí vai ser distribuída justamente na forma de superextrato metamaterial sobre a antena APMA utilizado, né? Que tem uma dimensão de 20 por 20 centímetros. Então, o array, né, o arranjo que foi adquirido foi esse, né, apresentado na figura 16, com 9 células dessas distribuídas, espaçadas entre si em 10 milímetros, né, horizontalmente, e 15 milímetros verticalmente, e a altura desse superextrato em relação à PMA foi selecionada como 13,5 centímetros. Essa altura não foi determinada de qualquer jeito, né? Foram realizadas também simulações exaustivas para ver qual aqui impactava menos na faixa de operação da antena, qual que resultava em melhor ganho para ela também. Então, tudo isso tem várias etapas aqui que eu estou omitindo. Bom, depois de selecionar a estrutura que apresentou melhor resposta, né, durante as simulações, elas foram construídas, né, e submetidas a testes preliminares, tanto na parte de telecomunicações quanto na parte de potência. Na parte de teleco, a gente tem os testes preliminares aí realizados na câmara anecoica, que é uma câmara que tem lá no nosso laboratório, no LabMet, que ela é cheia desses absorvedores que eu representei aqui por triângulozinhos, né, que vão minimizar o máximo possível, certo? A ocorrência de reflexões, de interferências externas durante a realização do meu teste, justamente para obter da forma mais fidedigna, né, possível os valores de coeficiente de reflexão,
né, que vai determinar justamente a faixa de operação da minha antena, e de ganho, né, para saber qual a sensibilidade dela ali, né, para a faixa de operação avaliada. Para a detecção de DP, algumas pesquisas mostram que os sensores que tiverem um ganho médio acima de 2 dBi em sua faixa de operação apresentam uma sensibilidade adequada, né, para aplicação no monitoramento de descargas espaciais. Então, o gargalo, né, para saber se a antena foi aprovada ou não no teste era justamente verificar se o ganho médio dela era superior a esse limite esse limiar de 2 dBi. Bom, para realizar esse teste foi utilizada uma antena de referência, né, que a gente tem lá no laboratório, que é a Hyperlog 30100X, certo? Que tem uma largura de banda de 400 MHz até 10 GB, certo? Ela é utilizada aqui como antena transmissora, conforme destacado, e o nosso sensor, o HF sob teste, é colocado nesse suporte aqui, justamente para a gente conseguir aferir as medições. Bom, já os testes no laboratório de alta tensão foram realizados conforme apresentado na figura 18. Essas duas barras aqui, elas representam um transformador, elevador de tensão, certo? Regulador, em que no seu primário a gente tem como variar a tensão de 0 a 220, o que gera uma variação de tensão de 0 a 100 kV em seu secundário, certo? Aqui a gente tem um indutor de 15 mA, justamente para filtrar qualquer ruído externo que seja proveniente do próprio transformador, né? Esse ramo aqui em paralelo é justamente o método convencional da IEC 60270, porque como eu estou avaliando um novo sensor, eu quero saber se ele é sensível à detecção de descargas espaciais, e nada melhor do que utilizar um método que já é estabelecido por norma. Então, esse método foi utilizado justamente para a gente avaliar a questão da sensibilidade da antena. Será que quando começar a surgir descargas espaciais aqui no meu objeto de teste, tanto o método convencional quanto a antena vão detectar ao mesmo tempo? Se sim, mostra que a antena está com uma ótima sensibilidade, né, que ela está detectando a ocorrência de descargas espaciais ainda em sua origem, que é o objetivo desse trabalho. Bom, e como objeto de teste, a gente utilizou uma célula de óleo, certo? Destacada aí melhor na figura 19, né, em que é composta simplesmente por um eletrodo do tipo ponta plana, com um disco de poliamida entre eles, e dentro desse disco de poliamida tem uma cavidade gasosa, justamente para facilitar a ocorrência de descargas espaciais. Na verdade, tudo no objeto de teste é feito para facilitar a ocorrência de descargas espaciais. A gente tem um esquema ponta plana, justamente para intensificar a concentração do campo elétrico, e ainda uma cavidade gasosa que vai apresentar uma rigidez elétrica bem menor do que o óleo e do que o disco de poliamida. Isso vai gerar uma ocorrência de descargas espaciais a tensões relativamente pequenas. Para essa cuba de óleo aí, aplicando cerca de 13 kV, 9 kV, eu já estava visualizando a ocorrência de descargas espaciais, certo? Bom, por fim, né, para avaliar se realmente essas antenas são eficientes na detecção de descargas espaciais, a gente sai do laboratório e vai para o campo, né, na subestação de Mussuré 2 da Chesf, lá em João Pessoa, para avaliar se a gente consegue detectar na prática a ocorrência de descargas espaciais. A gente fez testes em cima de T6 de 230 kV, certo? Conforme destacado aí na figura 20, e a gente foi fazer teste lá justamente porque o pessoal da própria Chesf já havia reportado que durante alguns ensaios de rotina, alguns testes de rotina, esses equipamentos já apresentavam uma suspeita de degradação do seu sistema isolante. Então, se tem degradação do sistema isolante, a gente sabe que vai ter a ocorrência de descargas espaciais. Então, a gente foi com 2 antenas, né, com 3, na verdade, que foi a nossa PMA bioinspirada, com e sem superextrato metamaterial, e aquela antena de referência utilizada nos testes preliminares, justamente para verificar se a gente conseguia detectar descargas espaciais nesse equipamento. Bom, continuando a metodologia, né, saindo da parte do aprimoramento, né, da detecção de descarga espacial, indo para a parte de localização, né, a gente utilizou aquelas 4 PMAs bioinspiradas,
naquela PMA inspirada, desculpa, e construiu mais 3 delas, né, justamente para fazer uma distribuição, conforme apresentado esquemática aí da figura 21, de modo que a gente conseguisse adquirir, né, todas as variáveis necessárias para a aplicação naquela equação de localização que eu mostrei anteriormente, certo? É importante ressaltar que essas antenas, elas foram distribuídas todas a alturas diferentes, como vocês podem ver aqui na tabela 1, né? Uma a quase 1 metro, outra a meio metro e tal, justamente para diminuir a probabilidade de que os tempos de chegada entre elas sejam iguais, certo? E para verificar a eficiência delas na localização de defeitos, a gente pegou aquela célula de óleo que eu mostrei e distribuiu em 4 posições distintas, conforme aqui a tabela 2. Então, para ver se essas antenas elas conseguem monitorar todo o volume o qual elas estão delimitando aí, né? Que no caso foi um volume de 2 metros, né? Horizontalmente e verticalmente, e de comprimento e largura, desculpa, e uma altura de 1 metro. Então seria o correspondente a um transformador de potência de médio porte. Então, isso daí a gente já avaliaria como funcionaria, então. Aqui tem uma fotografia do arranjo laboratorial utilizado, na figura 22, né, que é basicamente aquele arranjo que eu mostrei para vocês na parte de detecção, somado ao esquemático de localização. Então, aqui a gente tem o nosso transformador de 0 a 100 kV, o divisor capacitivo para saber quanto de tensão que eu estou aplicando ali, o indutor, a gente tem o capacitor de acoplamento, a célula de óleo que está pequenininha aqui, e as antenas distribuídas ao redor dessa célula de óleo. E aqui foi o osciloscópio utilizado, o código dele aqui, caso vocês depois queiram verificar os requisitos de largura de banda, taxa de amostragem e outras coisas. Aqui a gente tem uma fotografia com um zoom, né, desse arranjo, certo? Com as 4 antenas distribuídas aqui ao redor da célula de óleo, como vocês podem ver. Vocês podem ver que é uma pesquisa que, como a gente não está habituado a realizar no laboratório, a gente não tem ainda um setup, né, tão profissional, né? Tanto que vocês podem ver que as diferenças de altura foram realizadas colocando um banco, um caixote, qualquer outra coisa que servisse para o meu propósito. Não significa que em campo seria uma coisa assim tão feia, né? Mas aqui foi uma prova de conceito que é válido para situações de pesquisa, certo? Aqui, partindo agora para os resultados, tem uma fotografia da PMA bem inspirada com o superextrato metamaterial. Vocês podem ver aqui que a distância entre esse superextrato e a antena foi feita a partir de uma espuma, que tem uma constante dielétrica de aproximadamente 1, então é a mesma coisa que ser A, né, entre essas duas estruturas, então não impacta nas características de radiação da antena. E como vocês podem ver aqui, foi utilizada a estrutura retangular, certo? Nos testes preliminares de largura de banda, a gente pode verificar que os resultados medidos e simulados, eles apresentaram comportamentos bem próximos, né? E que, além disso, a adição de um superextrato naturalmente desloca um pouco a frequência inferior de operação da antena, certo? Vocês podem verificar aqui que, ao adicionar o superextrato, tem esse pequeno deslocamento, mas não é por causa do metamaterial, e sim do superextrato. Eu fiz medições só com a placa de FR4 em cima da antena e deu esse mesmo deslocamento. Então, naturalmente, né, quando eu colocasse na janela dielétrica, que pegasse o superextrato dielétrico natural que já tem nela, ia ocorrer esse tipo de deslocamento. Então, o metamaterial ele não impactou a largura de banda da minha antena, certo? Pelo contrário, em alguns pontos, ele até aprimorou os coeficientes de reflexão da antena, como vocês podem ver aqui na faixa de 1 GB até 1.3, certo? Quanto às simulações de ganho,
aos resultados de ganho, desculpa, né? Podemos perceber também que as curvas, elas não apresentam valores próximos, né, o que foi medido, o que foi simulado, mas isso é algo super comum na parte de telecomunicações, porque não tem como a gente reproduzir um ambiente ideal do computador, né, na prática. Sempre vão ter reflexões que vão impactar aí nos valores de ganho, de coeficiente de reflexão. Então, o que a gente costuma verificar normalmente é o comportamento. As curvas medidas e simuladas estão seguindo a mesma tendência? Nesse caso, a gente pode verificar que tem um segmento de tendência aqui entre as curvas, certo? E, além disso, tanto no simulado quanto no medido, a gente pode verificar que a adição do metamaterial aumentou, de fato, o ganho da antena, né? No caso do ganho médio medido, que é o que importa no final das contas, a gente tem um acréscimo aí de quase 1 dBi em toda a largura de banda da antena. Isso é um acréscimo bastante significativo para a nossa aplicação. Bom, ao aplicar essa antena no arranjo de alta tensão, a gente pôde verificar também que a PMA ela foi eficiente na detecção dos pulsos de descarga espaciais. Aqui em cima, a gente tem o sinal detectado pela antena e embaixo pelo método convencional, certo? Vocês notam que todos os 4 pulsos medidos pelo método convencional foram medidos pela antena também. Isso para uma incidência de descargas de, acredito que na ordem de 15 picocoulombs. Isso é um nível de descarga muito baixo quando a gente leva para um equipamento real. Para vocês terem ideia, é considerado normal em transformadores a ocorrência de descargas parciais de até 300 picocoulombs. Então, se eu estou conseguindo detectar de 15, com certeza eu vou detectar acima desses 300 e eu vou ser capaz de apontar quando o equipamento está com defeito. Outra coisa é que vocês podem verificar que as curvas, os pulsos detectados pelo método convencional, eles são bem mais longos, né, do que os detectados pela antena, justamente por causa das frequências distintas, né? A antena ela pega aqui na faixa UHF e esse método convencional gera pulsos na ordem de kHz. Então, a gente pode perceber essa diferença da faixa de operação já na própria forma dos sinais aqui. Bom, levando para o campo, a gente foi capaz também de detectar descarga parcial no TC230, né? Como a gente pode verificar aqui, todos esses pulsinhos são descargas parciais, né? E esse resultado é com a PMA bioinspirada com metamaterial, e esse de baixo é com a PMA bioinspirada sem metamaterial. A gente pode verificar que a amplitude dos pulsos com metamaterial é quase o dobro da PMA bioinspirada. Isso somente com a adição de 1 dBi no seu ganho médio. Então, pode-se verificar que, apesar de parecer pouco, né, na prática, esse aumento do ganho resultou em uma sensibilidade muito maior na detecção de DP por parte da antena com o metamaterial. Essas senoides que eu traço, né, na avaliação dos resultados, é justamente para eu verificar a periodicidade dos pulsos de descargas parciais. Porque uma das características desses pulsos é que eles ocorram defasados entre si em 180 graus. Então, vocês podem verificar que aconteceu um pulso aqui nessa descida, 180 graus depois ele está acontecendo de novo. Aconteceu um aqui na subida, 180 graus de novo, depois ele está acontecendo de novo. A mesma coisa aqui. De vez em quando pode surgir um outro perdido, né, porque é um fenômeno estocástico. Mas a gente pôde, né, atestar com maior certeza, né, que são pulsos de descargas parciais justamente por causa dessa característica de defasamento entre pulsos de 180 graus. E isso a gente verificou, né, para as duas antenas, com e sem metamaterial. Bom, quanto aos resultados de localização, né, depois de coletar as diferenças de tempo de chegada, aplicar no algoritmo de Newton-Raphson e solucionar aquelas equações de distância,
a gente conseguiu estimar a localização das fontes de defeitos que a gente montou lá no laboratório. Pensando em uma situação prática, porque vocês podem pensar, mas lá no laboratório ele sabe qual é a posição e ele só está comparando, né? Então, como eu vou fazer isso na prática? Como eu vou saber se aquele pulso realmente está me dando uma posição coerente, né? A gente usa o artifício do centroide. Ou seja, eu pego as várias soluções que meu algoritmo está me dando e calculo o centroide dela. A probabilidade desse centroide ser justamente onde está ocorrendo a fonte original de descarga parcial é muito alta. Então, eu utilizei o cálculo desse centroide. Para cada posição aí eu avaliei 24 sinais, né, justamente para ter essa maior dispersão de dados e calcular o centroide. Porque na prática é isso que vai acontecer. A antena vai estar lá conectada o tempo todo ao equipamento, recebendo sinais incessantemente. Então, o que faz mais sentido é justamente eu calcular o centroide, né, para ter uma maior precisão na hora de determinar o meu defeito, a minha fonte de defeito. Aqui, para a posição 1, né, que era na posição meio metro e 62 centímetros de altura, o algoritmo do primeiro pico detectou a fonte de descarga parciais com um erro de 9,6 centímetros. Isso dentro de um transformador que está com 2 metros de dimensão é muito pequeno, reduz bastante a esfera de busca. Inclusive aqui de lado, no erro volumétrico que eu chamei, é justamente a esfera fictícia de busca, né, que é gerada a partir desse erro absoluto. Então, se eu tenho um erro de 9,6 centímetros, significa que eu vou ter uma esfera de busca que representa um volume ali de apenas 0,09% do volume total do transformador. Então, eu reduzo bastante minha área de busca. O método da energia acumulativa deu resultados satisfatórios também, 16,5 centímetros não é ruim, né? Dá uma esfera de busca de 0,48% apenas. Para as outras posições, os resultados também foram bons, né? 15,7 para o primeiro pico, 11,8 para a energia acumulativa, 12,8 para o primeiro pico, né, na posição 3, e 27,6 para a energia acumulativa. Isso daqui já mostra uma piora um pouco, né, do método da energia acumulativa, mas ainda em situações práticas não é ruim. Dá para ser melhorado? Dá. Né? É isso que eu estou buscando justamente para o final da minha pesquisa. A parte de detecção, ela já está bem redondinha, bem fechadinha, mas essa parte de localização ainda tem algumas coisas que eu posso aprimorar nos algoritmos justamente para tentar diminuir mais ainda esses erros, né? Aqui na posição 4 a gente também tem um erro absoluto considerávelzinho, né? 24,2, então necessita de ferramentas de aprimoramento e é justamente isso que eu vou estudar na minha tese, nesses 2 anos aí restantes ainda do doutorado. Aqui eu trouxe uma representação espacial, né, desse algoritmo de localização, em que o X ele representa justamente a posição real, né, dentro do meu arranjo, e o asterisco representa a posição estimada pelo meu algoritmo, isso para as 4 posições, né, e cada uma dessas bolinhas são justamente as soluções dispersas que o meu algoritmo foi dando. E aí eu calculo o centroide justamente que se aproxima da posição real. Então, aqui a gente tem esse gráfico de centroide tanto para primeiro pico quanto para energia acumulativa. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Eu fico aí à disposição para dúvidas e questionamentos. Obrigado. Jorge, muito obrigada novamente pela sua participação e pela sua Eu me empolguei um pouco, desculpa. Não, sua pesquisa eu já vi algumas apresentações também, né, lá no laboratório, é bastante completa e é muito interessante também. Por causa da hora também, agora já vou passar para ver se a gente tem alguma pergunta. Eu vi que já tem algum aqui no chat. E aí, quem quiser mais falar alguma coisa, até pedir a voz, pedir o microfone, vocês podem falar aqui. Se olhar o chat de hoje, tem uma pergunta de William aqui, se você puder responder.
Ok. William, aqui, certo. Há algum custo energético no uso de metamateriais ou algum outro tipo de custo para manter as propriedades desejadas no material? Bom, isso tem sido alvo de discussão também dentro do nosso grupo, porque como eu disse, né, nós estamos sendo pioneiros nessa área, então tem muitas incógnitas ainda. Uma delas é justamente com relação à aplicação dessas antenas em campo por tempo indeterminado. Será que elas vão suportar o campo elétrico desses equipamentos por muito tempo, ao ponto de eu dizer, olha, se você utilizar esse material aqui, ele vai aguentar, né, durante 5 anos, 10 anos, sem você mexer em nada dele. A gente ainda não teve esse tipo de pesquisa, justamente porque são muitas coisas. Inclusive, o professor Alex já estava dizendo que está querendo recrutar alunos para fazer esse tipo de pesquisa. A parte de... A gente ainda não sabe se seria um TCC, se seria um mestrado, mas é algo que a gente quer investigar, justamente se esses materiais eles vão ter suas propriedades conservadas quando a gente colocar uma aplicação a longa duração. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Obrigada, George. Para mim ficou bem claro, eu acredito que tenha ficado também. Antes de passar a palavra para a Elias, eu queria ressaltar a importância de ver um trabalho como esse. Assim, eu falo da minha área, né, que eu terminei minha ênfase em telecomunicações e a minha pesquisa do mestrado também é voltada para telecomunicações. E como eu faço parte do capítulo, eu vejo um pouco da realidade. Eu, Camila, Bruno, Samuel, que estão aqui também, a gente participa de algumas atividades de ensino relacionadas a telecomunicações e a gente vê que existe muito esse estigma de entender a área de telecomunicações como uma área muito limitada, muito fechada dentro de si, como entender essa parte de antenas como uma parte muito complicada, até de quem termina se formando nela não conseguir dominar isso ou não conseguir aplicar em outras áreas que não seja ali dentro aquele próprio nicho que a gente já conhece, né, de transmissão de sinal puro, transmissão de informação. E é muito importante ver um trabalho como esse para quebrar esse estigma, para entender que esse tipo de tecnologia tem muitas possibilidades de aplicação, tem muita versatilidade, que tem como ser aprendida, assim, ser muito aplicado. Lá no laboratório, eu sempre vejo você discutindo com os meninos, já hoje falando, assim, dando orientação, e dá para ver que é uma área que tem muita possibilidade, assim, essa parte de antenas, de conexão com outras áreas também. Eu já acompanhei um início de uma pesquisa que aplicava antenas à área de eletrônica de potência também, nesse sentido de verificação de defeitos ou faltas, né, em equipamentos, e eu sei que tem muitas outras formas de aplicação também. Elias com certeza vai falar do ponto de vista dele, formado como uma pessoa de potência também. Então é muito importante esse tipo de discussão para quebrar esse estigma sobre essa área e sobre essas barreiras, né, que impedem da gente produzir trabalhos muito mais contextualizados e muito mais multidisciplinares, assim. Que seja isso. Elias, você quer falar alguma coisa? Não, é como você disse, né? O conhecimento hoje em dia a gente não pode colocar ele em uma caixinha só, né? O conhecimento ele não é só aquilo. Eu sou formado em potência, hoje em dia eu trabalho na parte de telecomunicações, hoje eu trabalho com a parte de comunicação, e eu vejo o quão importante é você ter todo esse aparato de conhecimento, né? Porque hoje em dia todo conhecimento é um aplicando na outra área, como o trabalho de George. Parabéns, George, ótimo trabalho. Você vê a complexidade que tem e quantos benefícios esses trabalhos trazem para a vida da sociedade em si, porque no final a ciência é transformada em produto final, né? Que a população vai ver e vai conseguir dizer, eita, caraca, que é isso que a gente faz, né? Ciência para que a população consiga utilizar da melhor forma possível.
Outra coisa é, como já diz, né? Durante a graduação a gente sempre fica naquela bolinha fechada de áreas e tudo mais, e às vezes a gente não percebe a quantidade de informações e elas podem ser correlacionadas, né? Você vê a pesquisa de George envolve antenas, com certeza ele trabalha com muitos métodos matemáticos para a gente ver a complexidade de um trabalho como esse. Marina, tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que não. Alguém tem mais alguma pergunta ou queria complementar alguma coisa? Tem muita gente aqui da UFCG também que trabalha mais ou menos nessas áreas, quiser participar. George, você imaginava que ia trabalhar nessa parte de telecomunicações? Porque você terminou potência na graduação, aí foi logo para o mestrado, aí como foi quebrar esse... Não sei se você já pensava em trabalhar com essa parte de antenas na sua pós-graduação, no mestrado. Como é que foi? Eu não imaginava. Na verdade, minha graduação foi uma mistura, sabe? Porque eu estava na área de potência, mas aí o meu TCC surgiu uma oportunidade de pesquisa na área de telecomunicações, então eu comecei a fazer algumas pesquisas nessa área, mas era em uma área totalmente diferente, era codificação de canal, não tinha nada a ver com as antenas. E aí, essa pesquisa exigia que eu pegasse matérias de controle na minha graduação também, então eu acabei meio que me formando tendo noção de muitas ênfases, foi potência, controle e telecomunicações. Só que codificação de canal, para quem já mexeu, é uma coisa que é muita matemática pesada, simulação e tal, essas coisas. E aí eu pensei, vixe, não vou mexer mais com telecomunicações. Aí eu no mestrado, aí a gente começou a discutir sobre essa questão de escala parcial, que a gente precisa contribuir com algo novo dentro dessa área e tal. E aí eu comecei a pesquisar alguns artigos e tal, naquela etapa, né, de definição da sua pesquisa. E aí eu vi que tinha essa brecha, justamente de colocar antenas na parte de potência. E aí eu dei essa ideia para o meu orientador, né, para os meus, que no início era só Edson, né, aí ele viu, rapaz, tem potencial e tal, vamos fazer uns testes, vai estudando e tal, que aí quando você estiver um pouco mais seguro, aí a gente chama Alex para ver se ele dá alguma contribuição, se ele aceita orientar. Então, eu passei assim, uns 6 meses nessa etapa de estudando, vendo se realmente tinha potencial e tal, para depois ir atrás de Alex, e aí consultar ele e ele aceitar ser meu orientador também. E daí para frente a gente fez muito trabalho nessa área, a gente fundou lá o grupo de descargas parciais, né, na parte com aplicação em radiometria, e até o momento a gente tem recebido novos membros também. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, com o professor Luiz, né, que atualmente também está trabalhando nessa área, o próprio professor Edson. Então a gente tem espaço no grupo para trabalhar em PIBIC, PIBIT, mestrado, doutorado, tudo. Para tudo a gente tem uma pesquisa, porque, como eu disse, é uma área nova que a gente está trabalhando e tem muitos caminhos para serem seguidos. Então, quem quiser entrar em contato, sinta-se à vontade, que a gente tem pano para manga aí. E, mais uma vez, eu peço desculpa pelo tempo, porque quando está no modo de apresentação, eu não estava olhando relógio. Eu realmente programei para meia hora, mas eu acabo me empolgando. Mas sem problema, é normal. Quando a pessoa fala daquilo que a pessoa gosta, que a pessoa estudou, geralmente vai fluindo naturalmente essas coisas. Exatamente, quando a conversa é boa é assim mesmo. O Everton tá dizendo. Mas é o que os grupos também tentam fazer, né? Tanto a APS como a APS tentam fazer com que pessoas se interessem cada vez mais por suas áreas. E hoje em dia, com o ramo, a gente tendo COFI e outras atividades, a gente sempre tenta conciliar essas atividades, seja na área de potência, telecomunicações, controle. Então, é sempre importante a gente estar com esse link de informações. Marina, mais alguma coisa? Não, eu complemento isso que a Liz falou, da importância de realmente estimular, e foi muito detalhada, a sua apresentação foi muito completa.
E eu acho que é uma base boa, como você falou, tem muita oportunidade de tudo, né? PIBIC, mestrado, doutorado, TCC, e eu estou na fase de investigação da minha pesquisa também, do mestrado, e eu estou vendo a importância disso, de você realmente se informar sobre o problema que você quer pesquisar, fazer um levantamento bom, assim, da pesquisa, do que já existe. Então, para quem quer trabalhar nessa área, eu até segui uma linha de pensamento parecida, uma apresentação dessa é muito boa, porque você realmente vê por onde começar, né? O que é que eu preciso procurar saber, que caminho eu devo seguir. E fora que estimula muito. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que participam dos 2 capítulos, participam de várias atividades do ramo e tem esse interesse múltiplo. E a gente quer mostrar isso, que a gente não precisa se limitar, né? O próprio Jorge falou que na graduação dele ele teve contato com várias áreas, de acordo com o interesse que ele ia querendo pesquisar ou aprender mais. E a gente não pode se limitar, realmente. Eu vejo muita gente que fala, eu não sei que ênfase eu queria fazer, eu não sei que linha que eu queria seguir, porque eu gosto de muita coisa. Então, acho que o caminho é esse. É claro que a gente tem que ter um foco, né, na pesquisa da gente, mas conhecer, não se limitar, realmente. Acho que a gente está chegando para o final, né, Lia? Você quer que eu fale logo um pouquinho da não, só um adendo é que, tipo, durante a graduação você tem essa oportunidade. Eu, quando estava na graduação, fiz projeto em controle, fiz projeto de telecomunicações, e também é uma parte de você descobrir aquilo que você também não gosta, porque você tem todo o direito de não gostar de alguma coisa. Mas a única coisa que você não pode é se fechar para determinadas coisas e achar que aquilo não presta. Porque há tempos atrás, coisas que as pessoas não davam valor por julgar difícil, são as coisas que hoje em dia são mais importantes para a evolução da ciência. Eu acredito que é só agradecer mais uma vez a George pela participação, pela pesquisa, mostrar um pouco da pesquisa, que está muito bem encaminhada, e é isso. Marina? Eu espero que vocês tenham gostado aí do que tentamos contribuir, né? A apresentação de hoje, como todo mundo está elogiando aqui, foi excelente. Sim. E a gente tentou fazer jus, né? Assim, nessa mediação aí. Pois arrasou. Obrigado a todo mundo, né? Foi muito boa a apresentação. Muito, muito, muito boa mesmo. E obrigado aos meninos por ter aceitado essa empreitada aí de 9h50 da noite falando sobre antenas, descargas parciais. É isso, né? Quando a conversa é boa, a gente tem que nem a passar.